Olá, pessoal. Estamos começando mais um programa Além da Trilha, pela 93 FM e também pelas nossas redes sociais. O programa, como todos vocês já sabem, ele conta histórias inspiradoras, né? Profissão, vida pessoal, pessoas que realmente têm escrito uma história importante e que vai inspirar certamente muitas pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo. Hoje nós temos um convidado super especial que tem transformado eventos em verdadeiras experiências inesquecíveis. É o Alexandre Braga. Ele é secretário de Cultura, ele é produtor de eventos, idealizador do Sonho de Natal Barbacena, tem uma trajetória cheia de paixão, de desafios e muita criatividade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história pessoal e da sua história profissional. Alexandre, é uma satisfação, seja muito bem-vindo ao programa, ao nosso podcast, Além da Trilha, o próprio nome já diz, né, o que nós propomos com esse programa. E, inicialmente, eu gostaria já de saber de você um pouco da sua infância. Né? Você já despertava na infância essa liderança para essa área cultural, essa área de eventos, que a gente sabe que nas escolas tem aquela liderança ali dos alunos que se empenham ali em liderar a turma. Você já tinha isso? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da minha história, desse momento também que a gente vive, que para mim é a concretização de muito estudo, muito trabalho, de uma grande oportunidade. E desde criança eu já sempre fui uma criança muito criativa. Eu falo que eu já venho da indústria criativa desde lá atrás. Né? Eu estudei, sou nascido em Barbacena, né? Amo muito a nossa cidade. Então essa paixão que eu trago comigo faz com que as coisas aconteçam. Porque quando eu penso em realizar, eu não penso só no outro. Eu penso que eu estou fazendo para mim também. E então você viveu toda a sua vida em Barbacena? Vivi, né? Eu até vivo. Né? Eu tenho 42 anos e eu moro até na mesma residência desde quando eu nasci. Então, assim, existe todo esse apelo afetivo pela essa cidade, por nossa cidade. E eu estudei na Escola Estadual Bias Fortes, que fica ali no bairro Boa Morte. Sou da época do exame de seleção do colégio estadual, então passei para o estadual, né? E depois fui para a tão grandiosa Unipac, onde eu me formei lá em turismo e hotelaria. Né? Foi a primeira turma que teve, isso foi em 2002, 2004. E já na infância, você despertava esse interesse, então? Já liderava lá esses eventos que aconteciam nas escolas? Porque eu participava muito de alguns movimentos religiosos desde pequeno, época de coroinha, aí passou para grupo de liturgia, grupo de jovens, e nessa concepção a gente já tinha a realização de pequenos eventos religiosos, encontros de jovens, gincanas, então isso tudo foi fortalecendo, né, o amadurecimento para me construir o que eu sou hoje. Na verdade, na infância, vendo televisão e rádio, ouvindo rádio, eu tinha vontade de ir para o meio de comunicação. Mas por questões financeiras, quando eu fui prestar vestibular, o que mais encaixava não era o curso, né? Então eu tive que fazer uma opção para Então, quando você fez a opção de fazer o curso, né, de turismo, né, que você fez, né? Foi. Turismo e hotelaria, né? Você já tinha essa inclinação para ser voltado mesmo para a realização de eventos, de organização? Não tinha essa inclinação. Não tinha esse viés, não passava na minha cabeça. Eu realmente fiz o curso porque eu gostaria de ter uma formação superior. Sim. Eu precisava daquilo no momento. E eu trabalhava como recepcionista do Hotel Lucap. Então, aí acabou conciliando toda essa situação. E eu também fazia freelance na época para o Dr. Fortini na agência Agrogotur. Eu acompanhava os grupos de turismo dele como se fosse um guia local. Então, o turismo foi começando a entrar na minha vida. E a partir do curso de turismo que eu comecei a conhecer o segmento de eventos dentro da grade curricular. Então, aí eu comecei a me envolver e aí nós colocamos antigamente tinha os fundos de formatura, né? Não tinha grandes empresas que organizavam ainda. Geralmente era dos próprios alunos. Os próprios alunos se organizavam, juntavam o recurso, né? Cada um pagava aquele carnezinho de mensalidade. Às vezes a gente fazia uma viagem, final curso, né? E aí, com isso, eu virei presidente da comissão de formatura na época, a gente organizou toda a formatura, e aí começou a acontecer. Só que nesse meio tempo, também de faculdade, eu consegui um estágio de voluntário na antiga Senatur, que era com a Vânia e com a Gogóia, que são minhas mestres, né? Que eu tenho toda a gratidão do mundo. Isso lá em 2000?
Isso foi em 98, 99, 2000, porque eu formei em 2002, 2004. Formei em 2004. Então, nessa época, em 2000, 2004, sim, eu estagiei durante 9 meses na Senatur, estágio voluntário sem rendimentos. E aí eu comecei a me envolver com os eventos da cidade. E aí eu tomei gosto pela E teve alguma situação ou até mesmo algum profissional que te inspirou? Eu falo muito aberto que a Gogói é uma pessoa muito inspiradora para mim, né? Porque depois da Senatur, tanto ela quanto a Vânia também, são pessoas que estão na minha vida até hoje, né? São pessoas inspiradoras pelo motivo de como elas faziam a gestão de pessoas, como acontecia a valorização humana. Então, eu era um estagiário e eu me sentia integrado na equipe 100%. E eu comecei com aqueles grandes eventos de tempos áureos de exposição agropecuária, né, onde a Senatur elaborava tudo, fazia contrato com o artista. Então, aquilo foi me motivando a criar. Logo depois daquilo, eu iniciei a minha parte de uma empresa, que eu fui sócio, que era a Marca, e depois eu resolvi sair da Marca, e aí a Gogói abriu as portas para mim na empresa dela, que foi a Glória Eventos. Então eu passei por um pouquinho de cada situação dos grandes eventos da cidade. Entendi, você teve a experiência do público e do privado. Sim, do público e do privado. E você tem um dado aqui muito interessante, mais de 1.000 eventos, sim, né? No seu histórico aí, nessa sua trajetória, né? Uhum. Conta um pouquinho dela aí, tanto na marca que você foi sócio, quanto na Glória Eventos, né? São mais de 1.000 eventos realizados, assim, são muitos anos de trabalho dedicado a isso. E no início eu comecei a entrar na área dos eventos sociais, que são 15 anos, aniversários, casamentos, eventos empresariais, e eu fiquei por um grande período da minha vida atuando nisso, até chegar na Glória Eventos, onde a gente conseguiu praticamente consolidar 100% do mercado de formaturas da nossa cidade. Então, atuei muito tempo nessa parte dos eventos sociais, batendo aí essa meta de mais de 1.000 eventos. Hoje em dia eu estou com uns 1.070, então em breve vou fazer uma atualização disso, mas são mais de 20 anos de trabalho em prol desses eventos da cidade. Então, eu já casei muita gente, já formei muito. É interessante que, por exemplo, eu fiz 15 anos de mulheres que hoje eu faço casamento e depois ainda faço o primeiro aniversário do filho, e aí a gente vai construindo uma história. Tem histórias igual os padres, né? Eles batizam, depois às vezes casam. É bem sobre isso, né? E nesse meio tempo também eu tive um projeto para a cidade que chamava Balada Tim. Era um projeto que só podia entrar na festa menor de idade. No Mirante. Acontecia no Mirante, com toda a autorização do juizado de menores. O meu menino mesmo, eu já levei lá algumas vezes. Frequentava, né? Então, assim, era só menor que podia entrar. Era no domingo, né? Era no domingo, de 15 às 21 horas. E o que acontece? O meu público também foi formado por eles. Então, tem pessoas que a gente começou a tê-los como participantes da Balada Tim e que hoje viraram clientes, também casaram, se formaram. Então, eu falo que eu sou muito grato por Barbacena por essa questão de oportunidade. O mercado em Barbacena, para mim, ele sempre foi muito gratificante e as portas sempre foram se abrindo de uma forma muito natural. Alexandre, esse relato seu é importante, né? Porque você vem contar para nós essa experiência que você tem desde jovenzinho, né? Até o momento atual, porque às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem por acaso. Na verdade, a gente vê que é uma construção. É, né? Isso mesmo. Você foi conquistando esse espaço com trabalho, com dedicação, com empenho, para que você pudesse chegar onde chega hoje, né? Gilmar, é isso mesmo. E a gente tem que ter sempre em nossas vidas os nossos mestres de vida. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu sentava com o Dr. Fortini e a Dona Loreta, né, da antiga Grogotur, e eles me ensinavam mesmo. Eu fazia um estudo. Por exemplo, vocês vão viajar agora para Gramado. Então, eu era muito jovem, eu tinha 17, 18 anos. E eles me ensinavam desde a estratégica da localização, por onde a gente ia passar. Eu lembro até hoje da Dona Loreta me ensinando o que são BRs, radiais, e por aí adiante, porque eu tinha que contar a história de tudo aquilo. Então, isso tudo faz parte de uma grande formação. E eu aproveitei todas essas situações para me transformar no profissional que eu queria ser.
né? Porque tudo isso condiz com o que a gente procura ser. E até é uma situação meio inusitada, mas a pandemia me fez também olhar com outros olhos para a área do público, do setor público, porque em plena pandemia, a Glória Eventos, com os eventos até então paralisados, e a gente vivia disso, né? Por mais que eu era comercial de formaturas e da produção, o nosso salário sempre foi complementado com os cachês de produção dos eventos. Então, sem eventos, automaticamente isso não acontecia. E aí foi a questão de ter o convite do atual prefeito, né? Que também foi reeleito agora, para poder assumir um cargo dentro da prefeitura e eu poder ter essa oportunidade. Porque dentro de mim, eu sempre quis ter os eventos da prefeitura nas minhas mãos. Sou produtor de eventos há mais de 20 anos. Então, todo mundo que gosta da sua cidade, que faz isso acontecer. Já sonhava com essa eu já sonhava oportunidade, em ter né? uma festa das rosas nas minhas mãos, porque eu sabia o que eu podia fazer, o que poderia ter de inovação, né? Eu sempre vi Barbacena como um modelo de negócio muito tradicional. E eu sempre frisei que a gente podia colocar a indústria criativa para dentro da nossa cidade, que o turismo um dia seria uma atividade econômica significativa para o município. Então, assim, o que a gente começou a colher agora é algo pensado muito atrás e já idealizado dentro de mim, sabe? Eu sempre tive essa vontade, essa paixão de poder mostrar o que a gente veio para fazer. E graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu tenho um cérebro muito privilegiado na parte criativa. Então, eu sou assim muito rápido nas situações de criar, né? Moldado até a própria Gogói, a gente aprendeu muito a ter o bom gosto, a ter o requinte, né? Como você falou no início, eu tive do privado e agora estou no público. E eu acho que esse casamento público-privado é o resultado de muitas coisas que eu consegui entregar hoje. Alexandre, realizar evento não é tarefa fácil. Exige dedicação, empenho, às vezes dá uma frustração, porque às vezes as coisas não acontecem como você pensa ou planeja. Precisa também de uma equipe bem coordenada, né, bem alinhada àquilo que você está planejando e pensando para que a coisa aconteça bem. E mesmo diante de tudo isso, parece que você está cada vez mais motivado àquilo que você faz. O que te motiva? Olha, cada entrega hoje que a gente realiza, ela se torna, ao mesmo tempo, desafiadora, porque é como se fosse um sarrafo. A gente vai subindo, e a expectativa de quem consome o nosso produto, ela só aumenta. Então, a motivação realmente é essa rede que foi construída. Hoje, o encontro com o público é muito satisfatório. A gratidão das pessoas. Você poder promover hoje um entretenimento de qualidade para as pessoas que não tinham há pouco tempo esse acesso e elas te agradecerem, falar que você está conseguindo transformar a vida. Não é somente transformar a vida de quem vai lá assistir um show, mas por trás disso tudo existem os resultados tangíveis, porém invisíveis. Por exemplo, hoje a gente movimenta uma cadeia financeira dos empresários autônomos, conhecido como barraqueiros. Então, a gente voltou a fazer com que o dinheiro circule e chegue a eles. A rede hoteleira começou a ficar completa, os restaurantes e bares começaram a criar novamente a credibilidade. Ou seja, uma deficiência que a gente percebe que Barbacena tem há muitos anos, que é a questão do turismo, sim, né? Isso está aquecido, né, agora. Está começando a entrar no modelo que a gente gostaria, principalmente com o que eu gostaria, que é as pessoas começarem a se interessar novamente por visitar a Barbacena. A gente sabe que a gente tem muito trabalho a fazer, principalmente com o nosso patrimônio histórico, porque é uma cidade, eu até não gosto muito de falar em potencial, porque isso para mim se tornou uma justificativa de muitos. Ah, Barbacena tem potencial, Barbacena tem potencial. Mas se tem potencial, tem que ser trabalhado. Não adianta ficar falando que só tem potencial. Então, o nosso patrimônio, existe um patrimônio muito rico turístico, histórico, com grandes aparelhos culturais, turísticos, religiosos, que são as nossas igrejas, né? O momento da fase da Beata Isabel Cristina é uma válvula para isso acontecer. Então, a gente teve que fazer uma escolha. A gente fez uma escolha ousada, mas que hoje foi acertada, que foi a questão da política de eventos. Por quê? O que a gente sentia? Principalmente eu sentia como barbacenense. Nós estamos perdendo aquele sentimento de amar a nossa cidade.
Como que a gente vai fazer com que as pessoas voltem a amar nossa cidade? Fazendo com que elas se sintam participantes daquilo. E a inclusão de toda a cidade, essa coesão que a gente pode chamar de harmonia, vem através dos eventos. E você tem todo o apoio do prefeito, você já está com ele no primeiro mandato, agora no segundo, né? Eu fui convidado por ele em 2021, né? Aí eu acabei saindo da Glória Eventos, em uma conversa muito difícil com a Gogóia, porque sempre foi uma família para mim a Glória Eventos também, mas a gente acabou optando por sair, para me seguir um novo caminho, e eu tô com ele tem 5 anos, né? Faz 5 anos esse ano, Isso. fez 4 anos e pouquinho. Ele também parece que é um entusiasta dessa área, né? E eu até falo para todo mundo que me pergunta como foi o meu primeiro contato com ele. Foi uma reunião informal, quando ele ainda era vereador. Ele convidou as pessoas da área de eventos para uma reunião e acabou que só fui eu. Acabou que eu fui, bati um papo com ele, teve uma sincronia de pensamentos, e aí eu nem imaginava como os Depois viria o acontecimentos convite, viriam. né? Aí acabou que ele venceu a eleição, aí me convidou para assumir uma diretoria que até então não existia, só existia no papel. E aí a gente tem todo um bom contato. E a minha primeira, eu falo que foi uma venda, porque eu sempre gosto quando eu faço um projeto, eu gosto também de fazer a parte de ilusão daquele projeto. É realmente uma venda. Sim. E quando eu fui apresentar para ele o projeto do Sonho de Natal em 2021, eu preparei um 3D, preparei um projeto todo, em uma redação especial e coloquei numa caixa de presente. E eu levei para o gabinete dele, a gente não tinha uma afinidade, né? Uhum. Era uma coisa muito profissional. E eu falei com ele, falei assim, aqui está um presente para a sua gestão. E na época foi muito complicado porque eu enfrentei muitos obstáculos com o primeiro Sonho de Natal. Né? A rejeição popular, as autoridades não entendendo, a Câmara de Vereadores sem conseguir visualizar a questão de empreender. O tamanho desse projeto, que isso ia proporcionar. O tamanho que ele ia impulsionar, o que ele ia se tornar no decorrer dos anos. Então, assim, o prefeito foi o único que me apoiou, segurou na minha mão e falou assim, segue firme o seu projeto, porque ele vai dar certo e eu acredito em você. Então, eu sou muito grato também ao Carlos Du, porque eu acho que em outras épocas, com certeza, com aquele envolvimento todo negativo do Sonho de Natal, eu teria sido demitido no segundo dia da apresentação do projeto e o Natal não teria acontecido. Ele comprou a ideia e foi um sucesso. Você é o idealizador desse projeto, Sou o idealizador desse projeto. Você se inspirou em alguma coisa para trazer esse projeto? Antes de entrar na prefeitura, já tinha uma vontade de fazer um projeto privado para a cidade de Natal. Vale lembrar que foi um projeto inédito em Barbacena, né? Barbacena tinha aquela cultura de colocar ali alguma coisa, um enfeite no centro, mas nada além disso, né? Foi um projeto inédito, porque antigamente só se fazia decoração do comércio, né? Isso. Em parceria com as associações. Algumas coisas ali no poste. E eu sempre via acontecendo em outras cidades algumas coisas que sempre me chamavam atenção. E me chamou mais atenção porque era um momento que estava em fase de término da pandemia. Sim. As pessoas estavam psicologicamente abaladas. Né, a saúde mental das pessoas, inclusive a minha também estava sendo prejudicada, e eu sentia que a gente precisava ter alguma coisa além. E eu pensei no Natal por esse motivo, porque o Natal é algo que ele é muito plural. Uhum. Ele não atinge uma pessoa ou uma faixa etária, ele atinge um sentimento interno que cada um tem dentro de si. É tão importante, por exemplo, a gente tem relatos de população que eles me encontram até hoje no Natal e falam assim, você sabia que eu perdi a vontade de vivenciar o Natal? E com o Sonho de Natal, você recuperou isso dentro de mim? Então, isso é além dos resultados numéricos financeiros que qualquer projeto de evento possa acontecer. Então, o Sonho de Natal ele foi a mola propulsora para que o prefeito confiasse no meu trabalho e depositasse a credibilidade na política de eventos que atualmente acontece na cidade. E hoje é um evento não só em nível de municipal, né? Mas estadual, até em termos de Brasil, né? Natal hoje aqui chama realmente a atenção. Ele chama, inclusive nós ganhamos um título de imprensa, que é o Natal Pop do país,
porque ele é um Natal com programação 100% gratuita. Hoje a gente tem um modelo deste Natal que acontece em Gramado, Isso. só que é um modelo financeiramente lucrativo, né? Por questão privada. Então, para você aí, tem toda uma situação de você ter que disponibilizar dinheiro para poder estar participando. Diferente, né? E esse não. Então, qual que era a minha intenção? Abrigar os mais de 50 municípios que nós temos em nossa redondeza, fazer com que essas pessoas viessem. E vocês têm esses dados dessas pessoas que vêm aqui nessa época? Temos. Igual eu falei no início, são resultados um pouco ainda intangíveis, porém visíveis, né? Que a partir desse ano agora, com a criação também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está até sendo secretariada pela minha amiga Tati Felati, nós vamos começar a profissionalização desses dados, porque é o que a gente sente também a necessidade. As pessoas cobram esse retorno, né? Com a exposição que passou agora, o nosso índice numérico é superior a um rendimento econômico e movimentação de 37 milhões de reais. Né? Então, assim, a gente precisa começar a comprovar esses dados para a gente também ganhar base para impulsionar ainda mais essa cadeia produtiva. E a ideia desse evento é sempre estar inovando? Buscar uma inovação a cada realização? Na verdade, não é a ideia do evento. É uma questão de indústria criativa mesmo, inovadora. A minha cabeça, ela funciona assim, sabe? Então, as pessoas falam assim, como que você vai superar o Natal do ano passado? Eu falo assim, eu não sei como eu vou superar. Mas ele vai ser superado. Até então, eu tenho conseguido. Muito bem. E eu sou muito grato por essa questão da produção, né? Antigamente a gente brincava que ideias não estavam à venda no mercado tão fácil, né? Hoje as ideias, elas fazem parte do resultado de sucesso desses eventos. Então, a própria exposição, que ano passado o pessoal falou assim, é a maior da história, ela foi consumida pela maior da história esse ano. Então, não foi mais a do ano passado, até então a maior foi essa. Então, nosso entendimento é de sempre procurar. Mas eu não busco, Gilmar, fazer com que um supere o outro. A gente simplesmente trabalha para que tudo fique mais redondo, né? Que vai acertando, causando menos impactos, resolvendo os problemas internos que a gente vê na realização do evento, e aí, consequentemente, ela se torna maior do que a outra. E o Natal, a mesma coisa. O Natal desse ano, ano passado a gente trabalhou o Natal mais popular, foi o Natal mais colorido, o tema foi circo. Né? Então, na minha cabeça, eu já virei essa chave. Então, o que eu vou fazer esse ano? Esse ano eu volto para o Natal mais clássico, para a gente criar uma nova atmosfera para ele, e por aí a gente começa o desenvolvimento. E hoje você fez história, porque não dá para pensar mais em Barbacena sem esse evento. Não dá. Eu tô para te falar que hoje o Natal é um dos principais eventos da cidade. Sim. Muitos vão te falar exposição, Festa das Rosas e Natal. Sempre teve, né? Eventos, por exemplo, de mais de 50 edições. O Natal não. O Natal é a 5ª edição. Olha o tamanho que o Natal transformou a cidade. Uma coisa diferente. É totalmente diferente. É um momento também que as pessoas estão bem sensíveis, né? Muito sensíveis, é aquilo mesmo. É um evento que ele aquece o coração das pessoas. Sim. E eu falo, eu ainda continuo frisando. Por exemplo, hoje para você agradar uma família, você tem que agradar a criança. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de levar suas crianças a um espetáculo de qualidade, a uma chegada do Papai Noel? Eu falo por nós mesmos, quantas vezes eu saí daqui para ir no Independência Shopping em Juiz de Fora, para ir em Tiradentes. Então, assim, hoje a gente está no patamar até um pouco superior a esses dois destinos que eu comentei, porque as nossas coisas estão grandiosas, né? Nós tivemos, na chegada do Papai Noel do ano passado, com o acendimento das luzes, que nós colocamos o Papai Noel no mini trio elétrico, ali no centro teve mais de 20 mil pessoas. Então, assim, é algo que é muito superior a toda essa estimativa do que o Natal tem a oferecer. E esse ano vai ser fantástico. Já está começando a estar dentro do meu pensamento. Já está aguçando aí o pensamento também dos nossos ouvintes, aí, nossos telespectadores. Alexandre, nem tudo são flores nos bastidores. Inclusive, você já citou aí situações difíceis que você enfrentou com relação a esse evento, né? Que era uma novidade, você trouxe... As pessoas às vezes não estavam compreendendo bem. Tem alguns momentos que você enfrentou dificuldades assim, que você considera realmente mais difíceis? Ô, Gilmar, trabalhar no setor público não é fácil, né?
Eu, por várias vezes, eu durmo desistindo e eu acordo persistindo. Porque no privado, você faz as escolhas do que você quer contratar, de com quem você quer trabalhar, você faz um pagamento imediato, você tem todas essas facilidades. No público, não. No público são situações de processo licitatório, através de concorrência. Você não escolhe a empresa que vai fornecer o produto para você, porque é o menor preço. Então, assim, são desafios contínuos da minha vida, desde quando eu assumi a diretoria e agora, então, secretaria. Então, são situações que a gente sempre para pensar, mas aí vem a população e dá aquele feedback positivo, vem as empresas que estão do nosso lado hoje, né? A sintonia, a sinergia que hoje a gente conseguiu realizar através dos eventos da cidade faz com que a gente consiga progredir. E eu sou uma pessoa que eu levo tudo muito, uma leveza muito grande, sabe? Eu sou muito assim, dá para fazer? Dá. Não dá? Não dá, vamos criar outra forma de acontecer. Então, assim, eu não sofro muito pelas coisas que são os nãos da vida. Eu pego esse não e transformo num sim. Mesmo que seja bem diferente, ele vai virar um sim para mim. Então, são coisas que a gente vai acontecendo no decorrer do caminho e que a gente vai superando. Mas eu só tenho muita gratidão por tudo que acontece até hoje. Que ótimo. Você falou aí dessa transição de diretoria para a secretaria. Você destaca alguma coisa de bem relevante nessa mudança, além, é claro, da valorização que aconteceu para o setor e muito merecida, né, por parte do prefeito? A gente fica muito lisonjeado com essa secretaria, porque é algo que a gente não vê acontecer há muito tempo, né? Teve já a Fundac, teve a Senatur, teve a Agir, mas até então a gente nunca teve uma Secretaria de Cultura e Turismo no município que tivesse o poder de fazer esse desenvolvimento. E vai passar, sim, por uma transição. Eu vou precisar contar com o apoio da população para esse entendimento, porque como diretoria de Cultura e Turismo dentro da Secretaria de Educação, a gente tinha um formato. E nós optamos em trabalhar a política de eventos. Agora, como Secretaria de Cultura e Turismo, é outra amplitude. Então, agora, o que eu preciso que as pessoas vão ter que entender? Que o calendário de eventos ele vai sofrer uma readaptação, porque nós não vamos poder focar somente nos eventos. Nós vamos ter que trabalhar... A cultura é muito ampla, né? A cultura é muito ampla. Os nossos grupos culturais, artistas individuais ou coletivos, estão necessitados de escuta, de apoio, de leis de incentivo, de apoio até a legalização dessas próprias pessoas. O nosso turismo, ele precisa ser agora, apesar, como eu falei, do potencial, ele precisa ser introduzido através de uma implantação do CAT, que é um Centro de Apoio Turístico, para criar conexão entre o trade turístico, que é hotéis, a rede de infraestrutura, a rede de serviços especiais ou especializados, o nosso patrimônio, ele precisa ter um novo olhar para ele. Inclusive, agora a gente já está, desde 2023, nós estamos com um projeto de reforma da Casa da Cultura, nós já temos essa verba destinada para esse projeto. Museu Casa de Marcia também. Agora, dia 13 de agosto, nós vamos inaugurar o Museu Georges Bernanos, reinaugurar após a reforma. Tem o Museu da Loucura, né? O Museu da Loucura, que por mais que ele seja do Estado, existe uma coparticipação da Prefeitura Municipal. O nosso Museu Municipal, que fica na Praça do Globo, que ele já funciona todos os dias para receber, que nós temos o icônico Jorginho lá para contar toda essa parte de história. Então, agora existe muito trabalho a ser feito. E o que eu vou precisar dessa transição? Paciência e principalmente compreensão. O calendário de eventos ele vai sofrer alterações. Alguns eventos vão sair deste calendário para que entre outras ações, outros programas em prol desse desenvolvimento da cultura e do turismo. Alexandre, você assumiu a secretaria num momento importante. Você estava para celebrar, né, realizar a maior exposição agropecuária de Barbacena dos últimos tempos. Como é que foi essa experiência? Olha, a gente trabalha muito com planejamento, né? E essa secretaria, ela veio dia 1º de maio e a exposição começava dia 14 de maio. Então, por mais que existia um planejamento, ao mesmo tempo a gente teve que fazer um desdobramento para fazer essa entrega. Mas eu acho assim, quando o trabalho ele é planejado, quando a gente coloca muita positividade, deposita boas energias e principalmente empenho. Gilmar, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa.
né? E as pessoas falam assim, mas como você conseguiu ter uma equipe tão eficiente dentro de um setor público? Eu simplesmente... Você já conhecia o pessoal todo que trabalha com você? A maioria das pessoas já eram da diretoria, só fez uma transição de cargos e algumas outras pessoas a gente conseguiu alinhar. A maioria, o bom disso tudo é que o prefeito depositou muita confiança no que a gente conversa. Você teve liberdade também para montar a sua equipe. Eu tive liberdade para ele e além da minha liberdade, antes de conversar com ele, ele já teve a sensibilidade de valorizar as pessoas que já estavam dentro da diretoria. Sim. Então as pessoas foram valorizadas e eu consegui fazer uma equipe redondinha. Com isso, com cargos comissionados, com cargos contratados e pessoas efetivas, que isso é o mais importante. Eu consegui, dentro da minha equipe, colocar todos esses 3 grupos de pessoas. Sim. E eu consegui extrair o melhor de cada um. Então, a minha equipe hoje é uma família, é um time. Então, você considera esse sucesso todo reflexo também da equipe? É reflexo da minha equipe. Eu não sou nada sem a minha equipe. Hoje eu tenho pessoas ali que estão comigo, como o Giovanni, né? Como a Cristiane, que hoje é minha diretora de cultura. A Cristiane trabalha comigo há 20 anos. Ela passou comigo pela marca, ela foi para a Glória comigo e agora ela veio para a prefeitura para estar ao meu lado. São pessoas de confiança. É realmente um time. Em nome desses 2, eu agradeço todos os outros que estão lá comigo hoje e que fazem toda a diferença. Igual a gente fala, todos são expert? Não. A gente, inclusive eu, cada um atua no melhor que você sabe fazer. Né? Eu falo que hoje eu tenho o Giovanni como um dos meus braços, que ele é o mago dos meus processos. A parte burocrática, muitas vezes eu deixo com ele e eu fico com a mente do negócio, com o criativo. Isso. Então, assim, a gente faz uma parceria muito grande com a nossa equipe. E você tem à frente agora pelo menos 3 grandes eventos, né? Tem. O evento que faz em julho é o Arraiá, né? Agora nós estamos, igual eu falei, nós estamos readaptando esse calendário. Tem uma reunião nos próximos dias com o prefeito para a gente finalizar isso. Mas o que, como secretário, eu coloco na minha cabeça? Os principais eventos são Exposição Agropecuária, Festa das Rosas e Sonho de Natal. Sim. Os demais ainda estão para análise de como que nós vamos fomentar. O aniversário da cidade também, que não tem como não fazer nada. Aniversário da cidade, ano passado a gente fez uma comemoração. Esse ano tem uma programação vinculada a um possível festival gastronômico, porque a gente agora vai ter que andar por essas áreas. Sim. Também. Né? Gastronomia também é cultura. Né? Então, a Bacena tinha antigamente, não sei se você se lembra, o festival de queijos e vinhos. Né? Você lembra no Hotel Grogotó? Lembro, o Hotel Grogotó fez, Cabana da Mantiqueira fez por um tempo também. E a gente tem que agora, como turismo, extrair também essas vocações. O frio é uma vocação turística do nosso município. E ele atrai essas pessoas para consumir esses festivais de queijos e vinhos, né? A parte cultural também dos distritos, como o Padre Brito, Ponto Chique, né? A parte dos quilombolas. Que você também incentivou muito a realização dos eventos, né? Sim, a gente conseguiu fazer uma ativação nesses distritos. Nós ativamos novamente os distritos de Correia de Almeida, de Senhora das Dores, da Colônia. Ou seja, você pensou não só na cidade, mas também no município, né? Tem que fracionar. Né? É diferente do Natal, porque eu volto no Natal porque as pessoas falam para mim assim, você tem que levar o Natal para os bairros, mas se você for nos bairros, as pessoas vão falar que elas gostam de vir ao centro por causa do Natal. É a oportunidade de gerar essa visitação. Então, a gente também faz muita pesquisa, sabe, Gilmar? A gente tem uma escuta muito grande. Eu aproveito até a liberdade de estar aqui com você para falar que a gente sempre está de portas abertas. A nossa sede é na estação ferroviária e a gente atende ali sempre para que todo mundo tenha acesso, tenha voz e tenha vez. Porque eu falo, a oportunidade que eu tive, que era um sonho de ter esses eventos e agora essas 2 áreas nas minhas mãos, eu preciso devolver oportunizando novas pessoas. Alexandre, quem é o Alexandre fora do trabalho? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer nas horas vagas? O Alexandre é uma pessoa muito extrovertida, às vezes o rei do deboche, para quem não me conhece, né? Eu sou micareteiro, eu sempre amei carnaval da Bahia. Foi em Salvador? Fui em Salvador vários anos. Uma das minhas tristezas,
né? Mas faz parte profissional, é que desde que assumi o cargo aqui, eu tenho que fazer o carnaval da nossa cidade. Automaticamente não posso mais viajar para o carnaval de Salvador. Mas você pode trazer um pedacinho do carnaval. Eu sempre tento, Gilmar, implantar alguma coisa que eu gosto dentro dos eventos. E o bom é que o meu gosto é tão popular que ele agrada muita gente. Então, assim, é um Alexandre que é muito de boa com a vida, eu sou muito leve, eu enfrento muitos obstáculos de frente, sabe? E eu tento ser muito positivo com tudo. Então, assim, ele não é muito diferente do profissional, não. Quem trabalha comigo sabe que, às vezes, as duas faces são a mesma pessoa, mas tem hora que a gente precisa saber Você consegue separar. Equilibrar bem esse lado profissional e pessoal, principalmente na sua área, que, como você disse, exige muito. Às vezes, momentos que você poderia estar aproveitando para descansar, você tem que estar na cidade, né? Porque está realizando um evento, que são as datas, né? Carnaval, Natal. Eu consigo equilibrar porque, para mim, eu fico muito feliz com as entregas. Né? Os nossos resultados, eles são muito verdadeiros e de acesso a todo mundo que consome o nosso produto final. E, às vezes, as pessoas até não acabam não entendendo o porquê de viagens. Mas o meu hobby era viajar, sempre foi. Então, assim, a cada viagem que eu faço, a minha mente criativa... Também, né? Naquele lugar eu crio coisas diferentes. Gramado você já foi? Gramado eu já fui, né? Eu já fui em vários lugares com grandes eventos, até antes de estar na prefeitura. Uma cidade de São Paulo também, que é a cidade das rosas, considerada Olambra, né? Todo ano eu gosto de passar um pedacinho em Olambra, porque eu acho Olambra uma parte das rosas e flores. Claro que lá eles têm a relevância da hortênsia, né? Mas da hortênsia, da tulipa, né? E tudo mais, mas lá é uma coisa muito técnica. Eu falo que a nossa festa das rosas ela é mais charmosa, ela tem um calor, sabe? Então, é através de Olambra também que eu consegui fazer uma festa das rosas mais voltada para o turista, com exposição de estandes por nossos decoradores. Então, assim, a gente sempre tenta casar isso. Mas eu amo viajar, eu amo axé, né? Sou fã de Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Oktoberfest, já foi? Banda Eva, já fui em Oktoberfest. Inclusive, já fui acompanhando o grupo do Dr. Fortini. Então, já vem de antigamente todo esse processo, né? Fortaleza, já fui, tem vários grandes eventos em Fortaleza. Natal, cidade do Rio Grande do Norte, tem eventos maravilhosos. Né? Como em Tiradentes também vou, semana passada até estive em Tiradentes, vendo uma mostra cultural de artes cênicas que estava tendo lá. Então, assim, quando eu não estou na cidade, eu sempre procuro viajar para descansar, para procurar ter qualidade de vida, porque isso é muito importante para a nossa saúde, mas eu sempre aproveito para algum viés profissional também. Alexandre, o que você considera como valores essenciais para se alcançar o sucesso? Olha, para mim o valor humano hoje está no meu primeiro top dessa situação. Você tratar todo mundo por igualdade, você saber se comunicar, você saber conversar com o próximo, ter empatia da conversa, da compreensão, porque até mesmo a título de exemplo real, a exposição agropecuária teve dia de 30 mil pessoas dentro do parque. É impossível você conseguir agradar as 30 mil pessoas. Só que fora as 30 mil pessoas, tinha ali no mínimo 3 mil empregos diretos e indiretos sendo gerados, onde as pessoas precisavam entender qual que era a dinâmica daquilo tudo. Então a gente tem uma equipe, principalmente você ser uma pessoa acessível, porque eu nunca fui inacessível e nunca vou ser. Né? Todos têm fácil acesso a me encontrar. Então, você ter todo esse controle, essa dinâmica, mas tudo à base do valor humano, isso é fundamental. Eu sei que a gente tem que pensar no financeiro, no lucro, na entrega, mas hoje, para mim, a situação humana ela é a primordial para que tudo aconteça. Alexandre, a gente está chegando ao final dessa conversa boa, a gente podia ficar aqui mais uma meia hora, a gente teria assunto para a gente discutir aqui. Gostaria que você deixasse, se você tem alguma frase, algum pensamento, alguma lição que você leva para a sua vida, principalmente nos momentos de grandes decisões. Eu tenho, quem são meus amigos conhecem o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa muito informal, sabe? Eu não tenho muita formalidade, eu não tenho muito protocolo. Por mais que eu trabalhe com eventos sociais, a gente tem um Alexandre cerimonialista, um Alexandre produtor, um Alexandre amigo e tudo. E eu tenho uma frase que eu carrego há muito tempo comigo, que é o seguinte: nunca se perde por ser do bem.
Eu acho que quando a gente tenta ser do bem e consegue olhar para aquela situação ou para as pessoas com um olhar bom e do bem, a gente consegue resolver tudo. E tem uma que é para os grandes problemas, Gilmar, que é a seguinte: se todo problema fosse esse, o mundo estaria salvo. Então, quando vem um grande problema, eu falo assim: se todo problema fosse esse, o mundo estava salvo. Qual que é a solução? É encarar de frente e levar a vida adiante. E viver. Eu acho que a vida é muito linda. A gente tem que ter muita expertise para viver, tem que viver com bom humor, tem que agradecer a tudo que a gente passa, olhar para trás, olhar ao nosso redor, sabe? Então, assim, eu não almejo ser rico, eu não almejo ser milionário, eu almejo simplesmente ter uma vida confortável, sem prejudicar ninguém, que isso é muito importante, né? Hoje, eu transitar, o sucesso que eu quero para mim é poder transitar entre todos os setores, entre todas as empresas, entre todas as imprensas, de uma forma que as pessoas abram as portas para mim, que vejam o profissional que eu sou, isso em prol de algo muito maior, que é o bem em geral e bem comum. Alexandra, conversa muito boa. Eu acho que os nossos ouvintes, nossos telespectadores tiveram a oportunidade muito grande de conhecer você um pouco mais como gestor, como pessoa, né? Realmente é uma história de vida inspiradora. Você realmente tem trazido, tem conseguido fazer uma Barbacena mais feliz, as pessoas mais felizes com todo esse projeto, com todo esse trabalho que você está realizando à frente agora da Secretaria de Cultura. Parabéns, muito obrigado por estar aqui e trazer essa experiência para que a gente pudesse dividir aí com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. É isso aí, eu que agradeço. É importante falar que eu falo que um dos menores projetos que eu fiz até hoje para a cidade e que representa muito o que eu sinto é aquela placa que fica lá no centro, que é uma placa escrito "Eu amo BQ". Aquela placa, para quem não conhece, ela foi um projeto doado pelo meu namorado, pelo Gustavo, inclusive até agradeço ele por isso. Ele fez o projeto para mim a título de doação, e aí a gente conseguiu licitar. Ela custou aos cofres públicos R$13 mil. E eu nunca vi algo tão pequeno, mas com tanto grande valor, porque toda hora que eu passo ali tem alguém fotografando aquela placa. E eu acho que ela foi o início desse sentimento de pertencimento, de amar novamente a nossa cidade. Então aquilo dali é o meu cartão postal, ele me representa. E eu aproveito muito esse espaço, aproveito o espaço que vocês estão nos dando hoje aqui, de estar aqui. Muito obrigado, estou muito honrado em estar aqui e que a gente consiga consolidar cada vez mais essas parcerias para fazer cada vez mais uma Barbacena melhor para todos nós. Alexandre, nós que agradecemos e tenho certeza que foi um prazer também para os nossos ouvintes e aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Desta forma, a gente vai encerrando mais um programa e a gente volta na próxima semana com mais um programa.